de Santa Catarina, pontualmente 12h30. Começa agora Jogo Aberto, a versão SC, ao vivo para todo o território catarinense. Nesta terça-feira, dia 25 de novembro, tem muita coisa bacana pra gente falar por aqui. Vamos falar da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Teve entrega de prêmio para os craques da competição ontem, lá em Balneário Camboriú. E tem muito mais. Quer ver só? Olha aqui então. Goleirão Wagner quer focar no presente para garantir o futuro do Leão na Série A. Não adianta ficar remoendo águas passadas, é melhor pensar no jogo do Vasco. Jack abre a semana da missão, título da segundona do Brasileiro. Quem sabe a gente não faz essa festa fora de casa de novo. Molecada da base do Tigre é o destaque positivo em ano pra lá de conturbado. Chape não quer deixar para depois e pretende garantir contra o Cruzeiro a permanência na elite. A vida é feita de homens corajosos. Os que são neutros, eles vão passar e ninguém vai perceber. Eleições do Figueirense já agitam os bastidores do clube. E se o presidente Wilfredo Brilling for o presidente, eu fico no Figueira. E ainda, anúncio dos craques da segundona do estadual é atração em Balneário Camboriú. Lembrando sempre, você pode participar conosco. E hoje, terça-feira, tá mais tranquilo, dá sim pra gente mostrar o seu recado, a sua opinião, fazer a sua pergunta pro Claudionir Miranda, que já está aqui no estúdio. É ele, o polivalente, narrador Band FM e comentarista Band SC. O endereço apareceu na tela da nossa fanpage no Facebook, que é @Jogo Aberto. Também estamos no Twitter e no Instagram em @JogoAbertoSC. Mas para interagir conosco ao vivo, vale sempre a pena lembrar, né? Somente na nossa fanpage do Facebook. Tá falado? Uma rápida parada, a gente volta já já. Sai daí não, hein? Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência e o carinho com o Jogo Aberto SC. Começamos então o programa desta terça-feira falando sobre a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Ontem nós tivemos, na sede da Federação Catarinense de Futebol, o parceiro Claudionir Miranda, a entrega do prêmio para os craques da segunda divisão. Depois vamos mostrar a lista tal, detalhadinha, os jogadores posicionados do Inter de Lages, 4 jogadores do Guarani de Palhoça e o técnico Leandro Nils. Ah, não era pra eu falar, mas daí se eu falar também do Inter, daí fica fácil, né? Todo mundo sabe que o técnico do Inter é o Leandro Nils. Foi bem. Ah, olha só. E o técnico... Mais o treinador. Mais o treinador. Mais o treinador que você não sabe quem é. E aí, Claudionir? Olha, eu acho que é muito legal essa iniciativa da Associação de Clubes e também da Federação Catarinense de Futebol. Já temos a premiação na primeira divisão e é muito importante a premiação na segunda. Até porque foi um campeonato muito bem organizado, bem disputado, Concórdia veio com grande chance, Camboriú montou um bom time, o Guarani rateou em algum momento, mas no final cresceu demais o time do Guarani, tanto que está na primeira divisão, e o Internacional foi a equipe que manteve a melhor regularidade do campeonato. Campeonato bem disputado, até com algumas surpresas no decorrer do mesmo. Agora o que se espera é que se tenha uma divisão tão boa também no próximo ano, que a associação continue premiando os melhores, isso é muito importante. Vem o Juventus Ceará aí, hein? Premiar dirigente, certo? Aquele que tem projeto, tem planejamento. Quer uma dica também, Claudio? Um negócio legal que eu acho que podia ser premiado não só na segunda divisão, também como na terceira e na primeira, o melhor gramado. O cara que cuida do gramado, sabe que é uma coisa que ajuda muito. Aliás, chamou a bola atenção o gramado do Internacional, que é novo. Nesse último jogo parecia não estar em boas condições. Também achei. Eu não sei o que aconteceu em Lages. O Nazareno, eu sei que tem muito cuidado com isso. O Nazareno, aliás, ele brigou e acabou sendo voto vencido com relação a gramado sintético. Seria um diferencial para o Internacional. É verdade. Faria uma mistura entre o sintético e o natural. Seria um diferencial por quê? Porque as equipes não estão acostumadas a jogar esse tipo de gramado, como é o São José e Porto Alegre. Aí o que se esperava? Que ali fosse também para o Internacional um fator favorável nos jogos que tem em casa. Isso acabou não acontecendo. Então, tomar muito cuidado com o gramado. Nós temos excelentes gramados em Santa Catarina, Ressacada, Heriberto Wilson, o gramado do estádio Orlando Scarpelli, o próprio Arena Condá, agora com gramado bem melhor. Então, ainda Arena não. Joinville também. Arena Joinville. Então, por tudo isso, as equipes menores também têm que ter muito cuidado com o seu gramado para que possamos ter um bom campeonato da primeira divisão. Mas, voltando a falar em segunda hora, acho que a associação está de parabéns pela iniciativa, a federação pelo trabalho e, acima de tudo, porque também tem que aparecer na segunda, terceira divisão novos nomes de arbitragem.
né? A arbitragem tem que ter a renovação necessária e, ao que parece, se teve esse cuidado também na terceira e segunda divisão do futebol de Santa Catarina. É porque você pode usar a segunda divisão e a terceira divisão de Santa Catarina, especificamente, para dar cancha para esse pessoal da arbitragem e ver quem é que tem, como o Argel gosta de dizer, o coisa roxo, né? O negócio roxo, para aguentar uma pressão. Porque cara que aguenta jogo de terceira divisão, de segunda divisão de Santa Catarina, está preparado sim para uma primeira divisão, claro, fazendo boas arbitragens e tendo um bom aproveitamento técnico. Sendo também que no campeonato amador da mesma forma, né? Que não é fácil apitar. E aí começa aquela questão de laboratório, que muita gente não gosta da palavra, mas seria realmente essa a função da terceira e da segunda divisão. Você começar a preparar os árbitros para jogos muito quentes, difíceis, porque a terceira divisão e a segunda também tem jogos muito quentes. Sai faísca, meu. E sai faísca. E aí, quando começa a fase decisiva, logicamente aparecem os melhores árbitros, aqueles que têm mais condições, e aí são chamados árbitros já de primeira divisão para apitar os jogos finais. Parabéns, federação, parabéns, associação. Vou dizer já de antemão, já que você antecipou, que o técnico é o Leandro Nils, treinador da seleção, que eu não concordei. Logicamente respeito a votação, porque é a vontade da maioria, é uma questão de democracia. Mas acho que se tem um treinador que surpreendeu nesse campeonato, foi o Amaro. Nós já conhecíamos o seu trabalho e, mais uma vez, ele fez um excelente trabalho no Guarani, mantendo a equipe em duas divisões. O Leandro, quando chegou, o Nazareno é que tocava o time do Internacional. Teve uma condição até melhor o Inter nas mãos do Nazareno do que propriamente do Leandro. Por isso, eu acho que o Amaro seria o técnico da seleção. Já, então, a gente mostra jogador por jogador quem foi eleito o craque do campeonato catarinense, posição por posição. Muito bacana, parabéns, federação. Parabéns principalmente para a Associação de Clubes, que é quem tomou a frente dessa segunda divisão de Santa Catarina para o destaque. E pro cara do cerimonial, que foi o nosso querido Paulinho Scarvelli, que hoje é o assessor de imprensa da Associação de Clubes. Parabéns pela iniciativa, grande trabalho. Só tem uma coisa, a Associação de Clubes não está respondendo e-mail, viu, Paulinho Scarvelli? Não sei se é a tua função, não sei de quem é a função, mas você coloca lá uma situação, uma dúvida que você tem com relação à situação de campeonato, o que a associação pensa sobre isso, e até hoje não recebi resposta. Aquela história lá, aqui, do Mandicampo e tal. Isso, já são, acho, 25 dias. Opa, vai pintar hoje. A ouvidoria da federação, eu nem tento, porque a ouvidoria da Federação Catarinense não funciona, não existe, aquele e-mail não sei onde vai parar. Então, pode ter certeza que hoje vai chegar algum e-mail na tua caixa. Estou aguardando, estou esperando. Pois bem, Claudionir e Miranda, vamos falar mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco tem as matérias de Avaí, Figueirense, Chapecoense, Criciúma e Joinville. O Avaí está abrindo uma semana e a Chapecoense também, muito importante. Além do Joinville, né? Exatamente. O Joinville é na busca pelo título, mas eu digo já pensando numa Série A, porque o Joinville já está garantido na Série A 2015. O Figueirense também. Então é uma semana em que podemos ter, lá na segunda-feira, a confirmação de 4 catarinenses na Série A para o próximo ano, o que seria um feito inédito, obviamente, na era dos pontos corridos, Claudionir. O Avaí, uma situação, claro, é a mais complicada, obviamente, mais do que a própria Chapecoense. Tanto que a probabilidade maior é de termos 3 equipes, mais uma vez, no ano que vem, dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Quais seriam? Figueirense confirmado, Joinville no acesso e a Chapecoense, que teria, teoricamente, maior facilidade. A probabilidade maior é da Chapecoense estar na Série A e não o Avaí. Qual é o problema do Avaí? Me agrada muito o Celso Rodrigues, viu? O trabalho que ele faz, pé no chão, o grupo abraça o discurso dele, coisa que, ao meu ver, com o Jorginho não aconteceu. Que, aliás, hoje deu uma entrevista na Rádio Bradesco, lá de São Paulo, que pertence ao grupo Bandeirantes, descascando o Cadu Gaúcho. A gente vai tentar ver o que ele falou e tal para trazer essa informação amanhã, porque a entrevista foi agora, no fim da manhã, e aí eu recebi a informação. Descascando o Cadu Gaúcho. É muito fácil, né? O cara sai e toca os pés. É o típico mala e sem alça. O Jorginho deu prova disso, que é um mala sem alça, ao não se dar bem com a imprensa, ao se achar superior à Chapecoense. Na verdade, não é. Qual foi o grande trabalho do Jorginho na Série A do Campeonato Brasileiro? Nenhum. Onde é que o Jorginho despontou para ser chamado pela Chapecoense? Aí foi o erro da diretoria da Chapecoense, que soube corrigir na hora exata. Se espera mais um pouco, a Chapecoense já estaria praticamente na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos focar então, Avaí com o Vasco agora em casa e a Chapecoense e o Cruzeiro. Em casa também o empate permanece na Série A. O Cruzeiro tem uma situação, campeão brasileiro, vem com o time reserva, certeza absoluta, quarta-feira tem a disputa dificílima com relação à Copa do Brasil, na capital do futebol brasileiro atualmente, que é Belo Horizonte. Atlético e Cruzeiro se enfrentam. Então, para a Chapecoense,
Existem fatores que levam a acreditar que a Chapecoense realmente confirme a situação na Série A, até porque conseguiu uma certa distância. Qual foi o jogo da Chapecoense? Contra o Botafogo, não. O jogo da Chapecoense foi contra o Fluminense. Aquela vitória de 4-1, se fosse por 1-0, já teria sido o jogo da Chapecoense. A conquista dos 3 pontos dá à Chapecoense uma situação de certa tranquilidade. Ainda não confirmada, mas muito próximo disso. Qual é o grande problema do Avaí? É não depender apenas de si. É outra vez ficar dependendo de adversários, de outros jogos. E aí o que acontece? Pode, claro que pode. Nós vimos um Figueirense precisando de uma vitória simples contra o Bragantino, jogando em Bragança Paulista. Nós estávamos lá nesse jogo, todos acreditando, o Bragantino já meio remendado, sem todos os seus titulares. O Figueira presente. E o Figueirense vai ganhar esse jogo e vai confirmar. Pois bem, o Figueirense não ganhou o jogo. Seria o jogo da confirmação do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Acabou sendo por quê? Porque o Icasa tropeçou, e o Ceará tropeçou. E pior, o Ceará tropeçou dentro do Castelão, jogando com o time reserva do Joinville. Tomou 3-1. Então, no futebol, isso é possível. É pouco provável, muitas vezes, mas é possível. A classificação do Figueirense à Série A deu mostras disso. Então, o Avaí tem que fazer o quê? O seu papel. Vencer o Vasco da Gama. O Vasco ainda não confirmou se vem com o time principal, se vem com o time reserva. Já sabe que o João Santana não vai ser técnico ano que vem. Já está confirmado, não vai ser técnico. Já se sabe que muitos jogadores do Vasco vão embora no próximo ano. O Eurico Miranda já está falando aos 4 ventos sobre isso. E isso pode ser um fator interessante para a equipe do Avaí. Então o Avaí faz seu papel. Vença. O que vai acontecer nos outros jogos, o torcedor vai ouvir na Band FM. É isso aí, Band FM faz uma grande jornada nesse sábado. Obviamente são vários jogos que interessam ao Leão, vários 2. São 2 jogos que interessam ao Avaí, mas a gente vai estar com uma grande equipe acompanhando esses jogos que interessam para trazer em cima do lance a informação que pode se transformar em 3. É verdade. Por quê? De repente, que o Boa está perdendo. Está perdendo também o Atlético Goianiense. O Avaí está empatando. O jogo do América Mineiro passa interessante. Coisa de louco. Meu Deus do céu. Haja coração, diria um amigo nosso. Amigo? Não, né? Amigo nosso? Do haja coração? Não, é longe disso. 12h40. Não porque eu não gosto do cara, mas eu nem conheço ele. Né? Amigo. Nunca frequentou minha casa, nunca jantou comigo e tudo mais. 12h45, uma rápida parada. Não sai daí. 100% futebol catarinense é só aqui. O DNA tá na Band. Não saia daí, pois você já está sintonizado no noticiário mais completo do futebol catarinense. E se o presidente Wilfredo Brigg for o presidente, eu fico no Figueira. Não adianta ficar remoendo águas passadas. Quem sabe a gente não faz essa festa fora de casa de novo. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC, 12h48. Esse bloco a gente abre falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí, segundo o goleirão Wagner, agora o time precisa focar no presente. No momento que vive o Leão da Ilha, é focar no presente para colher uma Série A no futuro. Olhar para trás às vezes é bom. Lembra? Olhando para o passado, lá no dia 30 de agosto, o Leão foi até o São Januário e aplicou um sonoro 5-0 em cima do Vasco. Só que nem sempre olhar para trás é positivo. O torcedor tem olhado para o passado e lembrado de jogos em que o Avaí poderia ter conquistado um pontinho a mais. Pontinho esse que já deixaria o time no G4, dependendo só de si para o acesso. Resultados como esse empate, difícil de engolir, com o Oeste dentro da ressacada. Foi aqui, dentro da ressacada, que o Avaí construiu a sua história em 2014. Foram vitórias, derrotas, mas agora, segundo Wagner e jogadores do Avaí, não é hora de olhar para trás. É hora de jogar para frente e de olhar para frente. Contra o Vasco, sábado, é a última cartada. O Leão tem que vencer e torcer por outros resultados. Mas o time está confiante para buscar o acesso ainda nesse ano. Não adianta ficar remoendo águas passadas. É melhor pensar no jogo do Vasco, tentar não secar nem o Atlético Goianiense nem o Boa, torcer pro Santa Cruz e torcer pro Icasa ganhar os jogos, né? Que se isso acontecer, a gente fazer o nosso papel aqui, com certeza vai ser um acesso muito comemorado. Pois é, o que ficou para trás ficou, não dá mais para voltar e recuperar os pontos perdidos. Mas se for para se inspirar em alguma coisa do passado, tem que ser o passado recente. Tentar ganhar o jogo. Eu acho que esse espírito que a gente mostrou, principalmente nesse jogo contra a Portuguesa, nesse jogo contra o Santa Cruz lá, é esse mais um pouco ainda. É a hora de dar tudo.
Acabou o campeonato, então tem que sair de dentro de campo e falar assim, eu dei o meu melhor. E se Deus abençoar que o nosso melhor seja coroado com acesso, amém. Foi eleito pela equipe da Band FM e o Bambambam da partida, pegou muito o goleirão Wagner. Aliás, a dupla da capital, assim como o Joinville, assim como o Criciúma, estão muito bem servidos de goleiro. É o assim Bruno... como a Chapecoense contra o Botafogo, é verdade, o Danilo no ainda, primeiro né? tempo pegou muito, Danilo. Ou seja, dá pra fazer um time só de goleiro, né, Claudinei Miranda? Logicamente que não, né, Gustavo? Não dá, então tá bom, não dá. Desculpa, Claudinei, isso não vai se repetir. Vamos dar uma passadinha na nossa fanpage no Facebook, ver o que fala o torcedor do Avaí. Everton Schmidt participando conosco, abraço Everton, o Avaí vai subir sim, o Boa não ganha do Icasa, diz ele, Claudinei, e o Santa vai segurar o Atlético, contra o Avaí o Santa vai subir, Gustavo, manda um abraço aqui pra Camboriú, que acompanhamos vocês todos os dias, um abraço Camboriú, Balneário Camboriú, obrigado pela audiência, Márcio Demétrio, vamos subir Leão, a ressacada vai ferver, abraço aí pro pessoal do Jogo Aberto EC, vocês são demais, a gente é demais não, a gente é de menos e vocês que são demais. Ah, que média idiota, né? Carlos Eduardo de Souza, a Avaí vai subir, mas não a tua, tá? A minha. A Avaí vai subir, mas, Claudinei, será que mais um ano a Avaí vai conseguir não segurar os principais atletas pra Série A? Manda um abraço, pessoal da Costeira. Alô, Costeira do Birajubá. Alô, Claudinei. E aí, consegue segurar essa rapaziada? Vai dar pra reformular o elenco? Vai ter que reformular? Vai começar do zero? Vai fazer o quê, Claudinei? Um grande abraço, pessoal da Costeira. Primeiro sobe. Depois conversa sobre o elenco. Vamos focar nesse jogo. É muito importante fazer o seu papel. Avaí e Vasco. O foco é esse. Vence, o salto do leão acontece e aí depois pensa em grupo de jogadores. Pois bem, vamos agora falar do Joinville, que começa uma semana de trabalho com a missão título da Série B. Para isso, basta um empate com o Oeste lá em Itápolis, que com certeza vai contar com a presença da torcida do Jack lá na cidade paulista. Tenha certeza disso. O torcedor ficou ansioso. E Anselmo, que estava suspenso pelo terceiro amarelo, ficou lá na arquibancada junto com a torcida. Será que ele também se encheu de ansiedade? Muita, não é pouca não. Você fica da arquibancada ali vendo seus companheiros correr ali atrás do objetivo, você tá na arquibancada sem poder fazer nada. Acho que eu tava suando mais que a rapaziada tava correndo dentro de campo. Mas não adiantou nada ficar assim. Aliás, pode ter atrapalhado. Agora ficou tudo para a última rodada. Anselmo deve voltar para a equipe titular ao lado de Naldo, na dobradinha de volantes que tem agradado a torcida. Falando em torcida, dessa vez ela vai estar longe. Mas se o acesso veio longe da arena, talvez esse seja o destino. É verdade, né? Quem sabe a gente não faz essa festa fora de casa de novo. Seria importante, né? Estar aqui, fazer essa festa aqui em casa com a torcida toda aí, seria legal. Mas já que não deu para fazer aqui em casa, vamos buscar fora. É sábado no estádio dos Amaros, em Itápolis, que um empate com o Oeste garante o caneco pro Jack. Com o time completo pro confronto, só mesmo a ansiedade pode atrapalhar o tricolor. Mas se depender da calma do Anselmo, a taça vem. Mas tem que manter um pouco dessa calma aí, né? Ainda mais os companheiros aí, eu vi eles dentro de campo, né? Se esforçando ali, tentando o máximo, infelizmente não deu. Agora vamos pensar no próximo jogo aí. Que style, hein, Anselmo? Coisa linda, óculos Kevin Durant, parece jogador de NBA, meu irmão, a barrete e tudo mais. Olha só, Claudinei, esse jogo com o Oeste é o jogo decisivo para o Joinville mais uma vez, mas poderia ter sido, como a gente disse ontem, a partida contra o Luverdense. Bastava vencer porque a macaca tropeçou e aí o Jack levava o título da segunda. Olha, isso é passado, o negócio agora é focar no Oeste. Eu não diria que é só ansiedade, como disse o Lucas na matéria, não. Eu diria que o gramado vai atrapalhar muito o Joinville. O gramado de Itápolis é péssimo. Diferente dos demais gramados da Série B do Brasileiro, eu acho que é o pior gramado que se tem na Série B do Campeonato Brasileiro é em Itápolis. O estádio é muito ruim. O Oeste vem para o jogo querendo garantir a sua vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Dependendo só dele, né? Dependendo só dele. Uma vitória garante o Oeste na segunda divisão. Só que tem um detalhe. No decorrer das partidas, dependendo do que esteja acontecendo nos outros demais jogos, um empate mantém o Oeste e deixa o Joinville campeão. E a gente sabe como é o futebol. Se isso for interessante para ambos, isso pode acontecer. Logicamente, isso é normal. Você não vai esperar, por exemplo, o Oeste está sabendo que o empate está garantindo a permanência na Série B. Vai para o jogo? Não vai. O Joinville está sabendo que o empate está garantindo o título da Série B. Vai para o jogo? Não vai. E aí o que acontece? Fica naquela meia cancha, mas o futebol também aprende surpresa. Muitas vezes esse não vai e acaba saindo um gol no final lá que complica para as duas equipes. Então vai ser um jogo muito pegado, muita luta, gramado ruim. Na técnica que tem o Joinville, ele não vai conseguir jogar lá não. Vai ter que ser na raça e na força, porque o gramado de Itápolis não permite técnica. Aí já falando de Série A 2015 para o Joinville, li a notícia agora pela manhã,
dizendo que a Prefeitura Municipal já anunciou a colocação de 1.600 cadeiras na Arena Joinville. Aí o torcedor pensa, pô, mas 1.600 só? Na verdade, essa atitude da Prefeitura é já esperando a contrapartida do governo federal e do governo estadual para a colocação de todas as cadeiras na Arena Joinville. Aí aquele outro torcedor de Figueirense, Avaí, Criciúma, por que Prefeitura? Porque a Arena é municipal. A Prefeitura vai fazer o seu papel. O que eu já disse aqui, já falei sobre isso, é que o Joinville teria que investir um pouco mais, mesmo sendo estádio Até porque municipal. recebe o seu torcedor lá, Sim, né? E é lá que o Joinville tem jogado. Não tem outro jeito. O Joinville joga naquela casa. O Joinville não tem o seu estádio, não tem a sua casa. Aquela casa é municipal. E aí o Joinville muitas vezes não vai poder reclamar se tem um evento ou outro que possa complicar o gramado da própria arena. Então, por isso é interessante realmente a iniciativa da Prefeitura. Tomara que possamos ter cadeira em todo o estádio para fazer uma grande festa. O estádio tem que ter uma pequena reforma. O estádio não está tão bonito como era na sua inauguração. É verdade. O estádio precisa de manutenção, né? Isso, de uma manutenção mais forte para que possa receber muito bem todos na Série A do Campeonato Brasileiro. Falado isto, Cláudio Nir Miranda, agora vamos partir para os times da Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense não quer pensar no jogo da frente, não quer pensar que tem gordurinha para queimar. A Chape quer garantir na próxima partida, lá na Arena Condá contra o Cruzeiro, a permanência na Elite 2015. Vai que dá, Chape! Há uma semana, o clima na Chapecoense era muito tenso, com dispensa de jogadores e mudança na comissão técnica. Hoje, o time está praticamente garantido na Série A do ano que vem, e a diretoria comemora a decisão firme tomada na semana passada, que deu o resultado esperado. A vida é feita de homens corajosos. Os que são neutros, eles vão passar e ninguém vai perceber. A verdade é essa. Se você for neutro e você não tiver posicionamento, você passa e ninguém vai lembrar de você. Então, homens corajosos, eles tendem a ser mais lembrados no futuro e com certeza são mais vitoriosos que os homens neutros, que não tomam decisões ou que se escondem nos momentos mais difíceis. Vindo de 2 vitórias seguidas e com 6 pontos ainda a serem disputados, a Chapecoense tem 4 de vantagem para o Vitória. Hoje, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E para não depender de mais ninguém e comemorar a permanência na Série A dentro de casa no próximo domingo, o Verdão do Oeste aposta todas as fichas no jogo contra o já campeão Cruzeiro. Nós ainda dependemos da outra rodada. O Cruzeiro, para nossa sorte, vem para Chapecó já campeão. Mas nós vamos muito forte no jogo para confirmar e comemorar junto com o torcedor no domingo, se Deus quiser. Nós gostaríamos muito de não precisar do jogo do Goiás para nossa permanência. É isso aí, bem falado, presidente. Vamos dar uma passadinha no Facebook, tem mensagem por lá do torcedor da Chape dizendo o seguinte, Claudio. Rafael Rodrigues fala assim, ó, o Cruzeiro já é campeão, vai entrar em campo com o time reserva, opinião dele, porque a informação ainda não está 100%, né? E deixa a Chapecoense ganhar. Hashtag fato. Você acredita nisso, Claudinei? Deixar a Chapecoense ganhar, pode vir com reserva, pode vir com juniores, o Cruzeiro não vai deixar. O Cruzeiro hoje é um time que tem no banco jogadores que jogam em qualquer posição de qualquer time catarinense ou qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro. Aí o que acontece? O Cruzeiro tem belíssimos jogadores, mesmo com o time reserva. Não vai deixar o Chapecoense ganhar, mas o Chapecoense tem tudo para vencer esse jogo. Não pode deixar, como disse o Maringá, para o jogo contra o Goiás, porque o Goiás vai estar brigando pela Sul-Americana. Não sei se já saiu a informação, mas o interessante, Claudio, sem sombra de dúvidas, era fazer uma promoçãozinha. 10 mango o ingresso tá valendo, né, filho? Não, tem que manter. Como fez o Figueirense, tem que manter a promoção para esse jogo. Vamos agora falar do Criciúma. Na última partida, a molecada foi para campo. 5 jogadores atuaram. E o pessoal chamou atenção, o que é bom para a torcida do Tigre, que esse ano está vivendo um bom ano. Mas pelo menos, dos males o menor. E a história do copo meio cheio, copo meio vazio. A gente mostra o copo meio cheio. O tom é dramático, de despedida. E o pior é que dentro do momento que vive o Tigre, ainda dá para achar mais coisa negativa. Esse rebaixamento pode se tornar o descenso com o pior aproveitamento da história do clube. Atualmente, o Tricolor tem 28,7% de aproveitamento dos pontos. Até agora, o pior panorama tinha sido em 2005, quando o Criciúma foi rebaixado conquistando 30,1%. Mas eis que surge uma esperança para pelo menos não deixar que o clube termine o campeonato dessa maneira. Depois que Toninho Cecílio foi demitido e férias foram concedidas a grande parte do elenco, foi dada uma chance à base do Criciúma. 5 jogadores entraram no jogo contra o Flamengo. Iago Maidana, zagueiro de 18 anos. Dodge, meio campo, também de 18 anos.
André, o atacante de 18 anos, que já tinha entrado no jogo anterior contra o Bahia, o volante Barreto foi o grande ladrão de bolas da partida. Na proteção da zaga, roubou 9 bolas do Flamengo e por isso saiu assim do ônibus da delegação, com cara de dever cumprido. Mas o que dizer do atacante Roger? Com essa arrancada sensacional e visão de jogo para dar assistência a Cléber Santana, ele chegou a assustar em outros lances e por pouco não marcou gol. Merece ou não merece ser chamado de revelação? Se continuarem assim, além de ajudarem o Tigre a se despedir de forma digna do campeonato, os garotos podem se consolidar como opções para o próximo ano do tricolor. É a história do copo meio cheio, o Roger encheu o copo, transbordou, fez o carnaval lá, hein, Claudiani? Uma jogada espetacular, ele sai do próprio campo e acaba colocando só pro Cléber Santana bater pro gol. Eu acho que o Criciúma tá no caminho certo, o Criciúma demorou demais na sua ação. E quando agiu, agiu de forma errada. O Criciúma foi omisso, a diretoria errou demais e por isso o Criciúma vive essa condição. É importante rever esse lance. Olha lá, de onde o cara saiu e o que ele vai fazer. Catou a quinta, vai, filho. Ele foi no lance com muita velocidade, com muita agilidade e é um cara que demonstrou ter muita técnica. E o Criciúma deve apresentar esses jogadores para todo o público catarinense no estadual. Muito bem falado, senhor Claudinei Miranda. Agora vamos falar do Figueirense, que já está garantido na Série A 2015. Aí o pessoal nos bastidores estava agoniado por esse jogo contra o Vitória. Venceu a equipe baiana. E agora o assunto que toma conta nos bastidores do Escarpelão é eleições 2014. Passada a agonia da luta contra o rebaixamento, o Figueirense agora pode relaxar e focar no futuro. E quando falo em futuro, não estou me referindo apenas à montagem do time para o ano que vem. O clube vai passar por eleições no próximo mês e muito mais do que isso, tem uma proposta do atual presidente Wilfredo Brillinger de mudança na forma de gerir o clube. O Figueirense hoje é uma instituição sem fins lucrativos. Quer dizer, como é que vai fazer? Isso aqui não é instituição de caridade, gente. Entendeu? Então, é dentro disso que eu estou estudando, né? É um novo modelo, é um modelo de gestão, e pela minha experiência durante o tempo que eu estou aqui no Figueirense, eu não vejo outra saída. Ou você faz isso agora, ou o clube não se sustenta mais. O projeto de Wilfredo ainda não foi apresentado oficialmente, mas isso deve acontecer nos próximos dias. Certo mesmo é que ele já afirmou que só aceita assumir novamente a direção do clube se o conselho aceitar a mudança proposta por ele. Eu vou apresentar esse modelo, vou submeter ao conselho no dia 16 e o conselho é soberano. Se ele entender que o meu modelo é bom, eu continuo. Se o conselho achar que o meu modelo não é bom e tenha outro projeto melhor para o Figueirense, eu saio, não tem problema nenhum, e apoio esse novo modelo. E nesse imbróglio político que pode definir o rumo do Figueirense para os próximos anos, Wilfredo ganhou um apoio de peso, o técnico Argel Fux. E se o presidente Wilfredo Brillinger for o presidente, eu fico no Figueira. Se ele não for o presidente, eu saio junto com ele. Mas no mesmo momento. Até porque uma coisa eu aprendi na minha vida, ser leal com as pessoas. Interessante a declaração do técnico Argel Fux, Cláudio Onir Miranda. Eu vou dizer uma coisa. Hein? O Wilfredo tá cabo eleitoral bom. Tá, o cabo eleitoral dele, o Argel, bom. É, claro que muito é. bom. Olha só, Cláudio, fala pra mim. Começa, claro, agora a tomar forma a discussão em torno da eleição do Figueirense. Uma coisa é inegável, Wilfredo conseguiu o acesso para a Série A, campeão estadual, e a permanência numa Série A que começou muito conturbada por conta do Rodrigo Pastana, que veio... E foi acertada a partir do momento... e tem um detalhe que pouca gente sabe, né? Wilfredo foi voto vencido quando o Vinícius Eutrópio acabou sendo demitido. Foi voto vencido quando o Guto Ferreira foi contratado. Até que ele deu o soco na mesa, trouxe o Argel. E eu acho que ele tem aí muita participação nessa questão de permanência na Série A. Para ser muito claro, não conheço o projeto. Teria conhecido Até o projeto. Porque não foi divulgado ainda, Isso, oficialmente o projeto, para dizer, olha, eu acho que é um bom projeto, e o Figueirense deve entrar nessa batida. Isso. Eu acho que não tem nada a ver. Só quero lembrar o seguinte, quando próximo disso, não foi isso aí, mas quando próximo disso, Paulo Prisco Paraíso tentou convencer o conselho, todo mundo foi contra no conselho, se criou uma revolução. Aí trouxeram Nestor Lodete. Figueirense quase foi à bancarrota. Figueirense ficou numa situação lamentável. E era o cara que o conselho elegeu. Então, analise o projeto. Não pode ser favorável ou contra
antes de analisar É o verdade, projeto. é verdade. Ver o que é bom e o que é ruim para o Figueirense. Prós e Aí contras. depois, emitam sua opinião. Aí depois deem o seu voto. Até porque quem vai decidir não é esse conselho, é o conselho que vai ser eleito. Muito bem lembrado, Cláudio Miranda, meu parceiro, um grande abraço pra você. A gente fica devendo os vencedores da segundona. Pra amanhã? Pra amanhã, obviamente, vai estar por aqui uma matéria super elaborada, com todo o carinho que merece a segunda divisão do Campeonato Catarinense. A gente fica por aqui hoje e voltaremos amanhã, a partir do 12:30. Uma ótima tarde pra você. Tchau, até amanhã.